começa agora o programa que mostra a garra dos empreendedores que decidiram colocar em prática um sonho e abriram um pequeno negócio para chamar de seu. Esse é o Vida de MEI e você é muito bem-vindo. Quem vai nos acompanhar hoje é a analista de competitividade do Sebrae Nacional, Maíra Viana, que já está aqui conosco. Mas antes da nossa conversa, nós vamos conferir a história de coragem e confiança da advogada Júlia Junqueira, que apostou em um desejo de infância e criou a Dia Doce, uma doceria gourmet lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos ver. Hoje o meu negócio, para mim, significa uma oportunidade de realmente fazer o que eu faço, de fazer o que eu gosto, de trabalhar com o que eu gosto e de, pensando assim, na minha infância, de fazer o que eu sonhei quando criança. É até engraçado pro meu original. Desde criança eu falo que eu vou ter uma fábrica de chocolate. Hoje o que significa é realmente eu estar num negócio pra mim, por mim e fazendo de fato o que eu gosto. Meu nome é Júlia, eu tenho 26 anos, eu sou advogada por formação, mas hoje eu me considero empreendedora no ramo da confeitaria, mas eu acho que se você quer crescer, você tem que ser mais empreendedora do que confeiteira. Então eu me considero empreendedora. Primeiramente, eu pensei em muitos nomes relacionados a brigadeiro, que era o que eu sabia fazer na época e que era o que eu queria fazer na época. Então eu pensei muito em relação a brigadeiro, muitos nomes com relação a chocolate amargo, que era também um ramo que eu considerava importante dentro da minha empresa, mas ao mesmo tempo eu não queria ficar limitada a ele. Por exemplo, um nome ligado a brigadeiro, e se eu quisesse fazer um produto sem brigadeiro? As minhas receitas começaram com receitas próprias, de brigadeiros que eu já fazia para amigos, família e algumas receitas também da minha tia. Mas atualmente a maioria das minhas receitas são fruto de cursos que eu fiz. Desde que eu comecei há 1 ano e meio mais ou menos atrás, eu já fiz, eu estava até pensando hoje, acho que mais de 8 cursos. Todos online, mas são cursos bem completos. A confeitaria surgiu para mim desde nova. A minha avó sempre foi aquela avó que você chegava na casa dela, tinha bolo, aquele bolo fresquinho, quentinho, e eu amo. E ela sempre me ensinou a fazer esses bolos, eu sempre ficava lá do lado dela vendo. E eu sempre fui também aquela amiga que faz o brigadeiro na festa, no encontro, ou que leva o bolo quando tem alguma festinha. Então eu sempre fui essa pessoa, mas sem qualquer pretensão. Durante a pandemia, eu comecei a pensar muito em outras fontes de renda, em como eu poderia aumentar a minha fonte de renda. Teve o aniversário da minha avó e eu fiquei de fazer os brigadeiros, os doces. E a minha avó me deu carta branca quanto ao valor. E eu resolvi comprar os chocolates da Calebo, eu nunca tinha comprado. E eu comprei e fez um sucesso, assim, maravilhoso na família, todo mundo super elogiou. Logo em seguida foi aniversário da minha mãe, eu fiz de novo, todo mundo elogiou, falando, nossa, você tem que vender, é muito bom. E aí aquilo acendeu uma luzinha na minha cabeça. Uma semana depois eu estava fazendo as fotos da minha confeitaria, já estava com tudo pronto. Eu sou bem imediatista, assim, com relação a isso. E durante a pandemia eu resolvi abrir a Dia Doce, né? Inicialmente eu não tinha MEI, não tinha nada, era bem informal, mas eu conciliava com o escritório. Eu fiquei cerca de 3 a 4 meses assim, e eu tinha um pé de meia relativamente pequeno, mas existia. E com a rescisão também acabou que eu consegui ter um alívio maior para realmente me dedicar e fazer os investimentos que são constantes, né? Principalmente no começo, você realmente tem que tirar muito dinheiro do caixa. Minhas primeiras vendas acabam que são sempre para a família, para os amigos, né? Praticamente o primeiro mês foi relacionado a isso, amigos de amigos, indicações nessa parte. A nossa primeira Páscoa foi ano passado e ela foi praticamente um mês depois da gente abrir a Dia Doce. A gente não ia fazer Páscoa,
já tinha certo na minha cabeça, mas estava no Instagram só Páscoa, 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 e eu falei, vamos fazer Páscoa sim, temos que fazer Páscoa. Eu nunca tinha temperado chocolate na minha vida. A minha tia, como eu falei, ela já trabalhou muito com isso, vendendo trufas. Eu liguei pra ela e falei, tia, você me ensina a temperar chocolate? Ela ensina. 2 semanas depois, vendemos 99 ovos de Páscoa. Foi, assim, surreal. E pra esse ano eu já tinha uma bagagem muito maior, fiz cursos relacionados à Páscoa e tava esperando realmente uma Páscoa muito maior. E acabamos vendendo cerca de 266 ovos. E eu conto com uma rede de apoio que eu considero, que é a minha irmã, minha mãe e meu namorado. No começo, minhas preocupações eram muito relacionadas à precificação. Eu não tinha nenhuma base, eu não tenho nenhum familiar que é empreendedor, então ninguém para eu perguntar. Então, os primeiros meses foram totalmente relacionados ao Google. Então, eu e meu namorado, a gente pesquisou muito. Então, esse foi o principal problema que a gente precisou enfrentar no começo. Não tive um planejamento financeiro. O meu planejamento financeiro, ele começou recentemente, há cerca de 2, 3 meses no máximo, que eu realmente venho fazendo uma gestão de caixa. Agora eu já tenho, né, uma conta PJ, então tudo fica relacionado à conta PJ. E conseguir realmente ver aonde, principalmente, que estão os meus gargalos. A vida do empreendedor, ela é cheia de altos e baixos, né? Assim, eu brinco que se você não pensou em desistir hoje, você tá errado. Alguma coisa de errado não está certo. Mas eu vi que realmente eu poderia viver disso e poderia viver bem disso na Páscoa realmente esse ano, que o faturamento foi muito bom. Nos primeiros dias as preocupações eram cardápio, então tanto de elaborar ele quanto de montagem dele. E eu não sou muito boa em questão de designer e tudo mais, então isso era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, mas que eu tinha que fazer. Também com relação aos preços, a precificar esse cardápio, as fotos, em como tirá-las. Eu sei que desde o começo eu sempre soube que o Instagram é o que vende. A gente sempre pensa em desistir, né? Em desistir por vários motivos, principalmente com relação aos motivos financeiros. Hoje em dia a Dia Doce não me banca. Ela se banca, mas ela não me banca. Sempre que tem essa dificuldade, principalmente financeira, bate aquela insegurança realmente se vai dar certo ou não vai. Quando eu comecei, eu tinha uma noção completamente diferente. Assim, a gente não imagina a quantidade de coisas que a gente tem que fazer. Na confeitaria, por exemplo, né? Eu falei, eu vou no supermercado, vou comprar os ingredientes que eu vou precisar, vou fazer o meu brigadeiro, vou tirar foto, vou postar no Instagram, vai vender. Ou vou colocar lá no iFood e vai vender. Mas isso, assim, de longe é tudo que é preciso fazer, né? É você se planejar, é você fazer compras no melhor lugar, no melhor dia. Para isso você tem que ter dinheiro para comprar em quantidade. E ter o melhor fornecedor realmente faz muita diferença. E para você ter esse fornecedor, você precisa gastar tempo procurando ele. Você sentar e ficar horas na frente do computador para poder elaborar uma planilha, para poder visualizar seu fluxo de caixa. Você criar um cardápio, pensar no marketing, o que você vai fazer com esse cardápio, porque não é só postar uma foto e pronto. Hoje em dia eu não tenho funcionários, eu só conto com minha rede de apoio realmente familiar. Mas eu penso sim, inclusive um funcionário com relação à confeitaria em si, para eu poder focar nas outras coisas, em financeiro, em marketing, em vendas, que realmente são que elevam qualquer empreendimento hoje em dia, eu acredito. Então, eu penso sim, inclusive a gente está pensando muito em sair primeiro, né, daqui de casa. Hoje em dia eu faço os doces da minha casa,
Na casa da minha avó tem um espaço que dá para fazer uma cozinha muito boa. A gente tem pensado muito nisso, em levar essa cozinha para lá. Ela seria totalmente separada da casa, então a gente conseguiria ali, sim, ter um funcionário, ter uma pessoa, um ajudante para poder ajudar. Aqui em casa, hoje em dia, eu não teria, tanto por ser na minha casa, quanto pela necessidade mesmo. Hoje em dia são poucas as situações em que eu preciso. E quando eu preciso, a minha rede de apoio consegue me ajudar. Mas eu penso sim, inclusive, eu acredito que ter um funcionário é o primeiro passo para a gente realmente crescer. Sem isso, a gente nunca vai conseguir crescer tendo um funcionário, só eu, né, como funcionária da empresa. Então é sim um ponto que a gente pensa a médio prazo no máximo, para realmente conseguir aumentar o fluxo, né, de produtos, aumentar a carga de produtos para a gente realmente conseguir crescer. A minha principal motivação para criar o MEI realmente foi a venda empresarial. Então, nas datas comemorativas, principalmente, as empresas buscam muito, né, presentear os funcionários com alguma lembrancinha, com algum presente. E foi nessas, já visando as datas comemorativas, que eu abri o meu MEI com essa única eu abri o MEI com essa única expectativa mesmo, de conseguir emitir notas fiscais para poder realmente oferecer o meu produto para as empresas. Mas o MEI tem vários outros benefícios, né? Então ele me possibilitou, por exemplo, abrir uma conta jurídica, ter realmente o CNPJ para poder trabalhar com essas empresas, ter os benefícios do governo, se forem necessários. Então, assim, hoje em dia eu não vejo a minha empresa sem o MEI. Principalmente também, pude ter uma maquininha de cartão, então essa maquininha de cartão, ela me ajuda muito nas vendas externas. Então são todos os benefícios que eu tive depois que eu passei a ter o MEI. Eu acredito que o grande diferencial da minha confeitaria, ele começa tanto no atendimento, de ser um atendimento realmente personalizado, que vai atender as necessidades dos meus clientes, até realmente a procura deles, de qual produto, como esse produto, como a pessoa quer esse produto, principalmente com relação aos percentuais de cacau, que a gente trabalha com tanto o brigadeiro, o chocolate ao leite, o chocolate meio amargo e o chocolate amargo, que é uma coisa bastante difícil de ser encontrada, principalmente aqui em Belo Horizonte. Eu acredito que como possibilidade de melhoria imediata seria realmente a questão de planejamento financeiro. A minha divulgação nas redes sociais, ela acaba sendo até um pouco negligenciada muitas vezes, por mais que eu veja a influência gigante que ela tem, eu acabo não tendo um cronograma, algo muito específico. Eu tento sempre postar, pelo menos no feed, pelo menos de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Eu já pensei muito assim, em como eu quero crescer. Eu já pensei muito em ter uma loja, eu já pensei em ter um café. Hoje, o que eu viso de crescimento, primeiramente, é sair da minha casa e conseguir ir para um local, para um ateliê. Esse local ele não teria atendimento ao público primeiramente, mas só assim eu já conseguiria mais espaço, eu conseguiria espaço para outra geladeira, por exemplo, para um forno melhor, que são coisas que me travam hoje em dia, que eu não consigo mais comprar. Não é nem pelo dinheiro, é pelo espaço. Então esse é o principal meio de crescimento que eu almejo hoje, e conciliando isso, eu acredito que tendo isso eu consiga realmente pegar encomendas maiores, divulgar o meu produto realmente para mais revendas, para eu conseguir realmente ter um fluxo e um giro de estoque, de caixa muito maior. A maior dica que eu dou para quem quer empreender é, primeiro de tudo, estude.
pesquise. Na Hotmart, por exemplo, tem muitos cursos. Tem cursos de gestão, tem cursos de tráfego, tem cursos de marketing, tem cursos de confeitaria. Tem cursos de confeitaria que tem todas essas outras opções. Porque sem elas, não tem como você sair da prima que faz brigadeiro para realmente ter um negócio e conseguir lucrar com ele. Então, não comece igual eu comecei, assim, sem pensar muito bem e só vai. Eu acho que a gente tem que ter, sim, um pouco disso. A gente não pode, só vou começar quando estiver perfeito, só vou começar quando eu tiver um designer para fazer o meu cardápio. Não, mas você tem que saber o mínimo, principalmente com relação à precificação. Hoje em dia, se você não precifica certo, você vai pagar. Você vai pagar para a pessoa consumir o seu doce. Então, realmente é uma coisa que você não pode negligenciar. E sim, assim que possível, faça o MEI, porque tanto pelos benefícios que o governo te dá com relação a ele, você também vai poder abrir sua empresa para que outras empresas comprem de você. Você vai poder comprar insumos, muitas vezes, que só quem compra no atacado tem acesso. Então, realmente é uma coisa que eu considero importante e que até uma professora minha fala, assim, você ter o MEI é o primeiro passo para que você considere o que você faz um negócio. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. A Júlia é personificação de um empreendedor MEI, abriu um negócio, criou o CNPJ e estudou e ainda estuda o mercado. E mesmo com as adversidades, está sempre buscando melhorar o empreendimento. Depois do intervalo, nós vamos conversar com a especialista Maíra Viana. Ela é analista de competitividade do Sebrae Nacional, para entender aí o melhor cenário que a Júlia está inserida. Eu já volto, é rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com Vida de MEI e agora nós vamos conversar com o especialista do Sebrae Nacional, Maíra Viana. Tudo bem, Maíra? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Camila. Maíra, para a gente começar, quais são as características principais que um microempreendedor deve ter? Olha, não só o microempreendedor, né? Mas todo empreendedor tem que ter uma série de atitudes que favoreçam o crescimento do negócio, toda a organização, todo o planejamento. E eu gostei da Júlia, viu? Eu acho que ela carrega aí bastante coisa interessante para essa pegada empreendedora. Queria até comentar assim, que ela até no começo se emocionou, né, no vídeo, falando do negócio dela, porque era um sonho para ela trabalhar com chocolate. E ela demonstrou muita iniciativa para ir atrás daquilo que ela gosta, daquilo que ela queria para a vida dela, né? Já que a formação em direito não era exatamente o que ela queria fazer para sempre. Então, essa iniciativa dela, essa coragem de ir atrás do sonho também foram coisas que me chamaram bastante atenção na Júlia. Exatamente, a Júlia abandonou aí uma carreira profissional que poderia lhe dar uma estabilidade financeira, né? Para apostar num sonho. Isso é mais comum do que a gente pensa? Isso é bastante comum. Tem muita gente que empreende por necessidade, né, nesse ramo de alimentação, no ramo de confeitaria, porque quer uma renda extra, precisa de uma renda extra. Tem muita gente que tinha, sim, uma carreira e acaba vendo essa oportunidade aparecendo na frente. E foi interessante que a Júlia percebeu isso por uma falta de um produto que ela mesma procurava no mercado, né, e que ela sabia fazer. Ela já fazia para a família, para os amigos, eles reconheciam a qualidade do produto dela e ela viu isso como uma oportunidade de negócio e começou a enxergar que poderia ter uma renda que substituía, né, aquilo que ela de fato faz.
Eu diria que assim, é mais comum a pessoa começar com uma renda extra, né? Tentar conciliar, assim. Eu acho que a Júlia foi realmente diferente, ela foi mais corajosa para realmente entrar com tudo no negócio e já começou com Páscoa, né? Ela não foi fraca, não. Sim, e essa área que a Júlia escolheu, né, doces gourmet, é uma área promissora para um empreendedor apostar? É bem promissora. Você precisa conhecer o seu mercado, né? Onde você está, quem são as pessoas que vão comprar de você, né? Porque a gente tem espaço para tudo, mas a gente precisa realmente conseguir se posicionar direitinho. Porque também tem gente que quer um docinho mais barato para o dia a dia, né? E um chocolate especial, um brigadeiro gourmet, é uma coisa que você vai comprar de vez em quando, que você vai presentear alguém, né? É uma coisa realmente especial e diferenciada e que está fazendo muito sucesso no Brasil inteiro. Eu diria que de uns 4 anos para cá, assim, esses produtos gourmets realmente têm ganhado bastante espaço e a tendência é que a gente continue querendo, porque são muito gostosos, né? São muito saborosos. Então, tendo um produto realmente de qualidade, tem bastante mercado. Com certeza. E Maíra, quais são os ingredientes para que um microempreendedor se torne realmente competitivo no mercado em que ele atua? Olha, a Júlia, inclusive, falou uma coisa bem interessante, né? Para quem trabalha no ramo de alimentação, principalmente, são pessoas que gostam de cozinhar, gostam de preparar aqueles doces, mas elas precisam se ver como empreendedoras, né? Elas precisam entender que elas têm um negócio. Por menor que seja, por mais que ela faça só em horas livres ou só em datas especiais, mas é um negócio. E ela precisa se planejar, se organizar. Porque não dá para ir vivendo um dia após o outro, né? Para você empreender realmente de uma forma competitiva. Você precisa estudar, ir atrás de informação, mas se organizar também, colocar meta para o que você quer. A Júlia até falou uma meta que é muito comum, tá? Para quem trabalha no ramo de alimentação, fazer a comida dentro de casa é muito comum e é um desafio muito grande você separar, né? A rotina da sua casa, da cozinha, da comida da família, com o que você faz para fora. Então, é um sonho de muitos meios de alimentação ter um espaço externo, um espaço separado da própria casa para empreender, né? Para cuidar do negócio. E para tudo isso, então, a gente precisa se organizar, planejar, né? Botar as metas e correr atrás. Sim, a gente viu aí que a Júlia entrou de cabeça no projeto de empreender, né? Mas nem tudo são flores. Vamos ver qual foi o momento perrengue que a Júlia passou. No começo, minhas preocupações eram muito relacionadas à precificação. E no começo, eu não tinha nenhuma base. Eu não tenho nenhum familiar que é empreendedor, então ninguém para eu perguntar. Então, os primeiros meses foram totalmente relacionados ao Google. Então, eu e meu namorado, a gente pesquisou muito. Então, esse foi o principal problema que a gente precisou enfrentar no começo. Interessante essa jornada da Júlia, né? Maíra, voltando à nossa conversa, saber precificar os produtos é a maior dificuldade dos microempreendedores. Como solucionar esse problema? É um desafio bem grande mesmo. Eu diria que uma coisa que é um pouco difícil de enxergar no começo, que o MEI vai aprendendo na prática, mas que é importante que todo mundo saiba o quanto antes, estude o quanto antes, é que tem muita coisa que vai além dos ingredientes na precificação, né, de um produto alimentício. Então você tem que prestar atenção nos equipamentos que você investiu, no tempo que você gasta para fazer aquilo, na sua conta de água, na sua conta de luz, na sua conta de energia, na sua conta de gás. E então, assim, são itens, né, que indiretamente entram nos seus custos, mas que nem sempre os empreendedores de alimentação colocam na ponta do lápis e aí acabam, de repente, colocando um valor baixo no mercado com medo de não vender tão bem, né? Mas não adianta você, como a Júlia falou, né? Não adianta você vender barato, porque você vai acabar pagando para o cliente consumir seu produto, né? Você vai estar dando as suas horas de trabalho para aquele consumidor que ele, na verdade, ele quer valorizar o que você faz. Você só precisa comunicar isso direitinho, né? Ele vai entendendo aos poucos ali, conforme você conta a sua história,
que fazer doce dá trabalho. Um doce de qualidade com ingredientes bons não sai barato, né? Então, você realmente precisa enxergar isso, sabe? Enxergar que precificar vai muito além dos ingredientes que você compra e ser firme na hora de precificar, né? Se manter com um cardápio, com um catálogo de produtos com um valor realmente justo para todo mundo. Sim, e como que o Sebrae ele pode auxiliar o pequeno negócio a ser realmente competitivo no mercado? O Sebrae tem muito conteúdo online para começar, né? Entrar no site do Sebrae, buscar algum tema ou algum assunto ou algum nicho de mercado que você tem interesse, já vai dar bastante inspiração. E aí a gente começa a entrar em coisas mais técnicas, né? Coisas mais específicas. E o Sebrae tem também um ferramental muito grande para ajudar com soluções, tanto online quanto presencial. Para quem não sabe muito bem, né, por onde eu começo aqui com o Sebrae, de repente usar até um canal que a gente tem do 0800 570 0800, pode ligar para o Sebrae e pedir algumas dicas, né, de onde encontrar as informações, ou então ir até o Sebrae mais próximo, tem Sebrae no Brasil inteiro, ir até o escritório para conversar, pedir ajuda, né, explicar o que está acontecendo no seu negócio e como o Sebrae pode ajudar numa conversa também, pode ser bem interessante. Maravilha, Maíra. Eu te convido então a acompanhar com a gente agora qual foi o momento pulo do gato do negócio da Júlia. Vamos ver. Há cerca de 2, 3 meses no máximo, que realmente vem fazendo uma gestão de caixa. Agora eu já tenho, né, uma conta PJ, então tudo fica relacionado à conta PJ. E conseguir realmente ver aonde, principalmente, que estão os meus gargalos. Muito bacana a história de sucesso da Júlia, né? Ela identificou um problema, foi lá, buscou ajuda profissional e conseguiu alavancar os seus negócios, né? Maíra, para a gente finalizar, qual a sua dica de ouro para o empreendedor que quer iniciar o seu negócio próprio? Bom, a primeira coisa é ele prestar atenção em qual nicho de mercado ele vai entrar. Tem que ser uma coisa que ele gosta de fazer, porque ele vai se dedicar muitas horas àquilo e realmente ir atrás, né? Eu acho que é uma das principais lições que a Júlia deixa aí pra gente, essa coragem, essa iniciativa e essa dedicação no dia a dia do negócio dela. E ter essa clareza do seu diferencial e comunicar esse diferencial para o consumidor também é uma coisa muito importante. As redes sociais estão aí para isso, né? A Júlia usa as redes sociais muito bem e uma coisa muito legal que ela faz é contar a história dela no Instagram dela. Porque as pessoas se conectam com pessoas, né? É o doce que vende, mas a gente precisa ter uma confiança de quem está por trás daquele negócio. E eu acho que isso é uma dica bem importante para quem é homemade, porque o consumidor quer valorizar aquele trabalho, ele quer um produto de qualidade, e se você conseguir posicionar isso de uma forma certeira e com clareza, seu negócio vai ter bastante sucesso. É isso aí, maravilha! Eu conversei com a Maíra Viana, analista de competitividade do Sebrae Nacional. Muito obrigada, Maíra, por sua participação hoje aqui com a gente. Obrigada, Camila. E hoje você conheceu a história de coragem da Júlia Junqueira, que abandonou uma carreira promissora na advocacia para tornar real um projeto de negócio, a Dia Doce. E ela pensa alto, viu? Um dia ela quer ter a sua própria fábrica de chocolates. A gente está aqui na torcida, viu, Júlia? Esse foi o Vida de MEI, que dá voz para os microempreendedores de todo o país. Eu aguardo vocês no próximo programa. Afinal, você já sabe, né? Assistir o canal Empreender já é um bom negócio. E eu te espero no próximo Vida de MEI. Até lá!